Muito bem-vindos a uma edição super especial do Alipod, primeiro episódio de janeiro de 2026. Estamos vindo ali de uma pequena pausa do recesso das férias, mas voltamos com chave de ouro. Meu convidado de hoje é um convidado que veio de longe, acabou de chegar de Balneário Camboriú. Eu tenho o prazer de receber e compartilhar um cara que é uma mina de conhecimento. Ele é ciclista, pai, dentista, empresário, treinador de pessoas, mentor. É um currículo que eu acho que eu vou ter que ler a cola hoje, senão a gente não consegue. E tivemos o privilégio de receber o Hugo aqui em Juiz de Fora, que vem participar de um grande evento de clínicas no final de semana, mas claro, antes disso, passou aqui no Alipod para dividir com a gente. Hugo, muito bem-vindo, muito obrigado por participar comigo desse episódio. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui, né? Adoro Minas, adoro o povo mineiro. Meus avós eram mineiros, o acolhimento, o carinho, o respeito, o jeito. Não, bom, o jeito que eu estou aqui sendo acolhido é fantástico. Muito obrigado pelo convite, muito honrado. Eu que agradeço. E olha a responsabilidade lá em Balneário, ele tem o próprio podcast, então ele está acostumado a ser o entrevistador e hoje ele é o visitante, o entrevistado aqui do podcast. No Alipod, a gente traz aqui com o apoio da Rádio On, da ISTV, da Carpodonto, nós trazemos pessoas de expressão, pessoas de relevância, de resultado, para conversar sobre 4 temáticas. Então se prepare que nós vamos falar sobre fé, família, Bom, negócios ótimo, e saúde. top. Acho que nisso tudo você tem muito como contribuir com a gente, hein? Então a gente faz um apanhado disso tudo para entender exatamente como é que pessoas de sucesso como o Hugo administram no meio dessas vidas tão corridas, de tanto trabalho, de tantos compromissos, como é que administram. Vou começar te desafiando, porque a gente vai iniciar falando de fé. Bora? Agora, Olha só, eu quero saber, dentro dessa sua jornada de empresário, de palestrante nacional, isso exige de você uma mentalidade muito forte. Eu que te conheço por trás daqui, sei que você se esforça e se prepara muito para isso. Mas eu queria saber como que a sua fé se manifesta no seu dia a dia e se ela é um pilar fundamental para você dentro dessa prática. é maravilhoso, né? Porque sem fé para quem não tem fé, nada acontece. E para quem tem fé, a vida nunca acaba, né? Como já tem inclusive uma música que diz assim. Então, até falando de espiritualidade, minha formação hoje, eu sou espírita, e a base espiritual, inclusive aqui de Minas Gerais, né? Mas no dia a dia a gente tem um hábito de toda segunda-feira, podemos fazer o evangelho em casa, com a família, isso é muito importante. Toda segunda a gente faz à noite, já tem um dia determinado, uma hora determinada, em casa a gente faz isso, é muito bom. Criei o hábito também, né? Eu tenho um hábito, você falou inclusive das características, primeiro o ciclismo, né? Por lógico que tá muito forte essa característica. E eu criei um hábito de pelo menos uma vez por semana ou duas, ainda. Então, quando eu pedalo, eu escuto um podcast. Uhum. De escutar um podcast de religiosidade, de espiritualidade, de fé, de conexão espiritual. Então, isso é muito importante. Eu tenho como hábito também, como rotina, quando eu acordo de manhã que eu saio fazer o pedal, que é sempre cedo, eu desço, vou até a ponta da praia, paro, desço a bicicleta, eu volto, vejo o sol nascer. E aí hoje já virou um ritual meu, onde eu me conecto. Inclusive na palestra, quem vai ter uma foto que eu ganhei de presente de uma pessoa, tirar essa foto minha, eu tava assim, vendo o sol nascer e agradecendo. É começar o dia agradecendo. Abrir o olho. Tô vivo? Abrir o olho, tá vivo? Agradece. Você tá dando a oportunidade de mais um dia cumprir tua missão na Terra. Então, onde eu agradeço aos meus olhos que enxergam, leem e aprendem. Lindos olhos, por sinal. Obrigado. Aos meus ouvidos que ouvem e aprendem. Agradeço a minha boca que fala, compartilha tudo aquilo que aprendo. Ao meu corpo que é saudável, que só conhece o significado da palavra saúde e que pode conquistar o mundo. Né? Agradeço a minha família, que eu amo tanto e que tanto me ama.
Agradeço no trabalho, nos colaboradores que são comigo no sonho, que faz com que ele seja ainda maior. E, né, agradeço a cidade onde eu estou. Então, a partir dali... Que é linda. É maravilhoso. Então, aquele, né, o tripé também, saúde, família e trabalho, começa com essa fé de agradecer, muito mais do que pedir, né? Então, pelo menos da minha parte, acho que a gente tem tanto que agradecer. Inclusive, os desafios que a gente encontra no dia a dia, você tem que agradecer, porque a gente cresce. Aí não tem jeito de ter um dia difícil, né? Com uma preparação dessa, com um embasamento desse, eu acho que as coisas vão encaminhando, porque, como você mesmo disse, até nos desafios, a gente usa disso como uma alavancada para buscar mais resultado, ter mais crescimento, impactar mais na vida das pessoas, que é isso que eu sei que você faz lá no seu trabalho em Balneário e no país todo agora com essa vibe de palestrante, aí ele está viajando direto, então tá difícil a agenda, hoje foi muito concorrido, mas a gente conseguiu conciliar. Você falou muito de família, então agora no próximo tópico a gente vai falar de família, e eu queria saber como é que faz para estruturar mesmo a rotina. Você tem 2 filhos, você tem um casamento, e você está viajando direto, você tem um trabalho que é em São Paulo, que é a mentoria, você faz parte de São Paulo, parte lá de Balneário. Como é que faz para administrar tudo isso e manter a sua família da forma que eu sei que é prioridade, é alta performance dentro dessa rotina toda? Né, segundo o George J. e a Trade é muito importante quando ele fala de saúde, família e trabalho e não inverta a ordem. No dia que eu escutei isso, para mim, encaixou como uma luva mesmo. Para mim também. Né, sem saúde, primeiro você não consegue fazer os outros. Não quer dizer que um seja mais importante que o outro. Eles são importantes. E a família é uma base, né? Porque a partir do momento que você está tranquilo em casa, a tua esposa, teus filhos, eles entendem, né, onde você está, o que você está fazendo, que você está honrando, que você está viajando. Eu saí hoje cedo, volto só domingo, né? Então, de fato, estou ficando 4 dias fora de casa. Mas acho que é uma das partes que eu mais gosto quando eu chego domingo em casa, que é a alegria das crianças abrindo a porta, vindo correr, pula, se eu não largo as coisas, ela pula, já sobe. Então, esse acho que para mim é um grande termômetro de que a família está em ordem, que as coisas estão acontecendo. Explicar que, né, eu estou saindo de casa a trabalho para transformar, ajudar a mudar a vida das pessoas também, um pouquinho de consciência, para levar a mensagem, levar a palavra. E eles entendem que também toda a nossa estrutura, as condições de vida, a escola, o trabalho, vem, né, do nosso trabalho. Então a família está junto. É impossível, né, de eu estar aqui tranquilo se minha casa não estiver bem, né? Então a casa está bem, a esposa está bem. Ninguém está falando aqui que é só uma área de rosas, né? Temos os nossos desafios, como acho que toda família, como toda casa Claro. tem. Mas é prioridade em casa, a gente lida muito com isso, cuida muito das pequenas. Tem o Rico, 12 anos, a Alice está com 8 anos, e a Jo, que é minha esposa. Esse ano a gente completa 15 anos de casamento. Ai, que lindo. Inclusive, setembro nós vamos refazer a lua. Oba, essa é a parte boa. Para onde vai ser? Já temos uma Nós programação? vamos refazer o roteiro da lua de mel. Que foi onde? 15 anos atrás. Ficamos 2 semanas na Itália e depois 1 semana pelas Ilhas Grecas. Acho que a gente vai fazer um compacto ali de uns 15 dias, refazer. A ideia é voltar. Que difícil vai ser isso, hein? É um tempo. Estou imaginando, vai ser, sim, muito sofrido. Que coisa boa, mas é uma data muito marcante e precisa ser muito bem celebrada, né? Eu falo muito com os nossos convidados aqui sobre casamento, porque casamento é uma coisa muito forte na minha vida. Eu sou casada há 21 anos com o mesmo marido, que é o Reginaldo, e a gente tem o nosso casamento como a essência da nossa vida. Eu participei agora recentemente do livro do Joel J., onde a gente tinha que escrever uma mensagem para o nosso eu de 20 anos atrás com um ensinamento. E aí a minha mensagem foi sobre a importância do casamento. Mas eu fiz em segredo e não contei para o Reginaldo. Quando o livro estava pronto, editado, quando eu estava em São Paulo, eu fiz uma foto e mandei para ele. Falei, olha o meu capítulo. E aí ele ficou todo emocionado e falou assim, nossa, mas você tem tantas coisas na vida, como é que você decidiu falar sobre o casamento? Falei, ué, é o nosso eixo. Tudo que a gente faz gira em torno
do nosso casamento, da nossa parceria. Então isso é muito importante. Trazer pessoas como você que também partilham dessa história, isso sim é muito estimulante e incentivador. No mundo que está aí que as pessoas casam e falam assim, se não der certo eu separo. A gente casa e pensa assim, não, se não der certo, eu faço dar certo. Se não der certo, eu levanto, eu rezo, eu busco minhas práticas, não é isso que a gente vem construindo? E a gente fala muito na mentoria, e você já percebeu isso, quando o casal, né? Então você que é casado, ou que não é ainda uma sugestão que seja, para mim, eu já vou avisar minha esposa, se eu ficar de e não dá um mês, eu tô casado de novo. Então, adoro a vida de casado, acho maravilhoso, porque eu consigo focar em, né? Você tá casado, você tá muito mais centrado, tem tempo para focar nos negócios, em outras coisas, porque essa parte tá resolvida, você tá bem, tá tranquilo. Ó, E, cara, ó, casa, porque essa estabilidade, ela é muito importante para nós, né? Mentalmente falando, construir a família, é um exemplo de lar também, então meus pais também, né, são casados, meu irmão está casado, minha irmã está caminhando para casar também, então também esse modelo familiar que a gente vem trazendo, vai passando, né, os filhos, olha, é importante, é uma base familiar. não é um único, mas é um bom modelo, né? Que sirva de referência para outras pessoas. Vamos falar rapidamente de saúde. Só de olhar para você dá para ver que é um ponto-chave na sua vida. Já dei o spoiler falando do pedal. Uma das coisas que mais me conecta ao Hugo é o amor pelo pedal. Só que ele está melhor do que eu, porque eu estou meio parada e ele pedala, me manda vídeo para a equipe, para motivar. Mas ele ainda pedala na praia, né? E é muito desleal, não dá para competir. Porque olha o cenário de Balneário. Minhas Minas Gerais são muito bonitas, tem muita montanha, amanhecer bonito, mas não dá para competir com Balneário Camboriú. Me fala se tem alguma estratégia inegociável dentro da sua rotina de saúde. É rotina, né? Então, falando de sucesso, ele vem de rotina, mas motivação. Só que a motivação tem dia que você está motivado, tem dia que você não está motivado, tem dia que você está meio dolorido, tem dia que você pula, que eu dolorido aqui, que eu voltei, e tem dia que você está cansado. Mas para os dias que você não está motivado, existe a rotina, né? Então, eu tenho um hábito, né? A rotina é cedo, e eu, uma vez escutando um podcast, ele fala muito sobre que a primeira hora, nós vamos falar sobre isso na palestra, a primeira hora do dia ela determina e reverbera as próximas 23 horas. Então, pelo menos até hoje, todos os livros que eu li, todas as pessoas que eu vi, todos os podcasts que eu já escutei, eles recomendam sempre que você cuide do seu corpo, faça atividade física na primeira hora, assim que você acorda, né? Porque isso desperta, gera os hormônios, de todos os tipos de prazeres, as endorfinas, serotonina, aquela coisa toda. E isso faz com que o teu dia, pelo menos o meu dia, seja muito melhor, seja muito mais inabalável, né? E aí tem aquele livro Hábitos Atômicos, ele fala muito sobre o empilhamento de hábitos. Então hoje é melhor ainda você ter o hábito de fazer uma atividade física, então eu faço 4, 5 pedais, teoricamente é todo dia, salvo um dia que chove ou está viajando, e musculação pelo menos 2, 3 vezes por semana na hora do almoço, do meio-dia uma. Então, para não ter desculpa. E eu falo pro pessoal da clínica, porque hoje eu não atendo mais, né? Não tem horário, não tem paciente na agenda. Mas eu ainda mantenho a rotina de quando atendi. Então, eu vou 6 da manhã, eu vou meio-dia, fora dos horários de atendimento, justamente para servir de modelo para o pessoal da clínica. Isso. De que é possível. Eles não vêm com história, mas doutor, também só vai 10 horas da manhã na academia, 3 horas da tarde, é fácil. Não, eu vou meio-dia uma. Já há mais de 15 anos. E pedalo das 6 às 7, 7 e meia da manhã, que é o horário que ninguém está trabalhando, para servir de inspiração, porque diz que, né, os ensinamentos, diz que o exemplo não é a melhor forma, é a única, né? Então a gente serve de exemplo para a galera também. Lá na Carpodonto a gente faz muito disso também. Já tive convênio com a academia de ginástica para estimular meu time para ir treinar. Essa semana eu estava chamando as meninas, gente, vamos treinar na hora do almoço. Se não consegue levantar mais cedo para fazer de manhãzinha, vamos na hora do almoço. A gente busca também treino nesse horário, de manhã cedo e meio-dia e meio. Vou alternando ali os dias para ter um bom resultado. E claro que eu não posso perder a oportunidade com um exímio empresário que está aqui, um mentor de sucesso, de grandes negócios. A gente precisa, para esse 2026 agora, saber de você se nós temos para negócios dicas importantes. Eu queria saber, dentro da sua trajetória, se houve um divisor de águas no seu desenvolvimento de negócio, se você percebe um ponto assim, ó, de virada mesmo, um marco temporal, como o Rick disse, se houve um marco temporal,
E o que você pode deixar agora de finalização para os empresários de Juiz de Fora que estão se preparando para o ano que está vindo, um ano desafiador, tem aquela história de muitos feriados, Copa do Mundo, a gente que já contou o calendário, já viu que as coisas vão funcionar, dá para administrar, mas o que você pode contribuir aí para o meu povo mineiro? Bom demais, só. Antes de entrar na mentoria, dentro da clínica, a gente não trabalhava com metas. Eu não estipulava metas. Cara, então a clínica de odontologia, Deus. Mas é importante. Então, importantíssimo. Grande virada de chave para nós, com certeza, foi a determinação de metas. E pode ser de faturamento, pode ser de atendimento, pode ser meta. Você tem que ter uma meta do ano. O que você está buscando? E essa meta você pode dividir ela em 12 meses, pode dividir metas mensais, semanais, diárias. Metas grandes, micrometas, são legais. Estava escutando o podcast falando justamente sobre isso. Você ter a meta do ano e você também estabelecer micrometas, né? Um exemplo, por exemplo, esse ano eu quero emagrecer. Beleza, então, mas qual é a micrometa? É 1 quilo, 2 quilos por semana. É 5 quilos no mês, um exemplo. Eu quero pegar puxar aquilo para perto de você, né? Mensurar, né? Você trazer Por quê? Porque você consegue vencer a semana e celebrar. São aquelas doses de dopamina que são muito importantes para a gente celebrar essas conquistas das metas, né? Que são muito legais. E desenvolvimento pessoal. Invista no seu desenvolvimento pessoal. Você tem que saber o porquê. Tem que estar muito claro na tua cabeça. Por que você acorda todo dia? Por quê e por quem? E o que te motiva? O que faz você acordar diariamente, de manhã, e levantar e fazer o que você tem que fazer? Isso tem que estar muito claro na tua mente. Por que você faz isso? Esse é o propósito. Ter o propósito bem claro da tua vida. O que você faz hoje e o porquê também, né? Que é muito importante. Né? Com certeza. Nossa, gente, assim, são muitos conhecimentos. Acho que deu para partilhar bastante nesse tempo que a gente tem, que é muito corrido, é muito reduzido. Mas o Hugo vai ficar com a gente no sábado, num evento das clínicas, por 2h30. Imaginem esse cara falando com a gente 2h30, o quanto de conhecimento. E eu queria ressaltar, dentro disso tudo que você falou, a importância do desenvolvimento pessoal. Isso é um divisor de águas mesmo na vida, na carreira, na estrutura familiar. A gente vinha para cá conversando sobre casal, sobre negócios que envolvem os casais e o quanto isso é importante. A pessoa está bem. Então, se o indivíduo está bem, todo o ecossistema que está em volta dele vai ficar bem. Negócios, casamento, equipe. A gente vive num mundo onde é tudo tão corrido que muitas vezes a gente não tem tempo ou não se organiza, porque tempo você sabe que é uma questão de organização, você não se organiza para cuidar de você, que é aquilo que você tem de mais caro. E aí, quando você faz isso, através de uma oração, de uma inspiração, ouvindo o podcast, buscando um desenvolvimento, você vai tendo oportunidade de crescimento. Então, eu acho que o Hugo mostrou isso para a gente com muita leveza, com muita tranquilidade, e eu queria te agradecer muito por essa partilha, por estar aqui, por dividir com a gente, falar que eu desejo para você tudo em dobro, que você tenha cada vez mais sucesso e que esse sucesso é só resultado do trabalho tão bem feito que você faz. Muito obrigado mesmo por sua participação aqui. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouco do conhecimento, né, que a gente vai aprendendo. E aí se torna sabedoria, né? Diferença de conhecimento e sabedoria. Conhecimento é tudo que você vai adquirindo, você vai lendo de sabedoria. É quando você aplica com isso, né? Conhecimento, né? E compartilha. Então, invista em você, invista na tua família, né? Principalmente porque você pode ser, vai ser sempre a pessoa mais importante do mundo. Que lindo! Muito obrigada. Queria também aproveitar para agradecer os nossos apoiadores. A Rádio On, que gentilmente nos recebe, a ISTV, a Carpodonto Odontologia, e dizer para vocês que 2026 nós vamos ter grandes convidados aqui. Acompanhem com a gente. Muito obrigada e até o próximo.